Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, por favor, abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Quero louvar a Deus porque você tomou a decisão mais sábia e inteligente de começar a sua semana na casa de Deus. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E nós somos os filhos que estão reunidos nessa casa para glorificar o nome de Jesus. Eu sinto a falta de muitos irmãos, mas eu celebro a tua vida por você estar aqui. Agradeço muito a Deus por você estar aqui. E quero dizer para você que você vai ter uma semana muito abençoada. Que essa semana os céus estejam abertos sobre a sua vida. Favor de Deus te alcance. Pastor, o que é o favor de Deus? Não tem nada a ver com aquilo que você produz. Não tem nada a ver com as suas habilidades, com a tua inteligência, a força do teu braço. Tem a ver com Deus te entregar presentes. A pastora estava falando a respeito aqui, na hora dos dízimos, de Deus nos entregar presente. E Deus é um Deus que sempre quer nos presentear. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: Deus quer te presentear essa semana. Quem não gosta de receber presente aqui? Não gosta. Se você não gosta, eu vou fazer uma oração por você. Porque naturalmente Deus dotou o ser humano da capacidade de receber. Se eu pegar algo na minha mão, esconder e falar, eu tenho algo para dar para alguém aqui, eu tenho certeza que você vai gritar, é meu, eu recebo, eu vou receber isso aí. Você nem sabe o que é. Porque Deus nos deu uma capacidade da gente receber. Escuta, o que Deus mais quer é nos dar presentes. Só que às vezes a gente está com o coração tão bombardeado. A gente chega aqui tão arrebentado que a gente acha que Deus não está nem aí para nós. A gente pensa que Deus nem liga para a gente. E eu quero falar hoje sobre o tema dessa mensagem é tem lugar na mesa. Teve um período da minha vida aí, da Cristiane, assim, bastante difícil. Não no nosso casamento, mas na nossa vida financeira. Um tempo bem complicado que a gente passou. Falei algumas poucas vezes aqui na igreja. Ela falou muito mais do que eu gosto de falar de coisa boa. E nesse tempo tão difícil, teve um sábado que a coisa... Sabe quando aperta demais? E você já não está mais aguentando a pressão? Aquele sábado eu estava desse jeito. A corda apertou muito forte. E eu já não estava mais resistindo. E aquele dia a gente não tinha nada para comer em casa. A gente morava dentro da igreja. E no domingo tinha culto e a gente cultuava com maior alegria. Mas só Deus sabia o que a gente estava passando. E de repente deu umas 6:30 da noite. Eu ouço a voz de alguém falando assim: Ô Juninho. Eu falei, cara, quem me chama de Juninho é só um pastor que eu conheço. Eu fui lá na escada. Ele, ô Juninho, vim te chamar para jantar. Eu falei, que coisa boa, pastor. Ele, vamos no restaurante jantar. Eu falei, poxa, eu queria muito ir. Mas a gente está passando uma magrela aí e hoje eu não tenho condição de ir. Ele falou, não, Júnior, você não entendeu. Eu vim te convidar para jantar. E quem convida, paga a conta. É assim? Dá um sorriso de repente para quem está do lado, de repente ele paga hoje a pizza. Se não rolar pizza, pelo menos o cachorro quente ele paga. Ou então um hambúrguer do sangue bom, irmão.
Um molho ainda, aleluia. Vamos lá. Eu fiquei animado, falei para a Cristiane é uma pessoa muito animada, né? Eu fui lá dentro e falei assim, Cristiane, pastor fulano de tal tá aí, chamou a gente para jantar. Vai lá botar uma roupa. Irmão, ela já estava arrumada já. Vamos, que bom, né? Ai, glória a Deus. Você é muito animada, né, meu bem? A Caramba, levou a gente para um restaurante. Eu falei, oh meu Deus, não tinha nada para comer. Aí sentamos na mesa. De manhã, eu estava dizendo, cara, eu não tenho nada para oferecer para minha esposa. De noite, alguém me chamou para sentar na mesa. E a gente só convida alguém para sentar à mesa quem a gente quer fazer uma aliança. Você não convida um inimigo, fala assim, vamos sentar à mesa para a gente jantar. Quando eu quero renovar aliança com alguém, eu falo, vamos tomar café junto, sentar à mesa. Quando eu quero conversar de um assunto, vamos sentar à mesa. E eu quero dizer que Jesus hoje está convidando pessoas aqui para sentar na mesa dele. E hoje a gente vai sentar à mesa do Senhor. Porque hoje a gente vai celebrar a Santa Ceia do Senhor. E o que é a Santa Ceia? É a gente sentar à mesa e lembrar da morte e da ressurreição do Senhor. Eu quero dizer para você que entrou aqui se sentindo fraco, rejeitado, desprezado, cansado, abandonado, triste, abatido e qualquer outro adjetivo, tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa do Senhor que Ele está chamando você e eu. É interessante porque essa mesa que Deus preparou tem tudo o que eu preciso. Tem tudo aquilo não que eu quero, mas tem tudo aquilo que eu preciso para me sustentar, para me dar força, para me apontar destinos. Eu quero dizer que tem um lugar separado nessa mesa para você, contendo nela tudo o que você precisa. Pastor, como eu faço então para sentar nessa mesa? A mesa do Senhor tem 4 pilares, eu quero falar sobre esses 4 pilares. Porque se eu não obedeço esses 4 princípios que sustentam a mesa do Senhor, eu nunca vou poder sentar essa mesa e desfrutar daquilo que Deus já preparou para mim na sua soberania. Ele já preparou tudo para mim. Sabe, os irmãos pentecostais dizem assim, Deus já preparou a mesa, vaso. Eu amo esses amados. Eu quero dizer para você que tem uma mesa posta aqui, nessa casa hoje. E o Espírito de Deus está te convidando. Só que escuta, assim como lá atrás, alguém subiu as escadas da igreja. Eu e Cristiane morávamos lá num quartinho dentro da igreja. E foi nos convidar para sentar à mesa. Assim, Cristiane foi muito rápida. Pum, já estava com a roupinha dela de sentar à mesa. Jesus está convidando pessoas aqui, mas tem gente que você vai precisar trocar suas vestes. Porque esse tipo de roupa que você está não é adequado para você sentar à mesa. É como se alguém te convidasse para ir para uma casa de praia. Essa semana que vai vir aí, muito calor, muito sol. Beba bastante água e se hidrate. Aí alguém te chama assim, eu estou com uma casa na beira da praia e queria te convidar. Irmã Marinês, irmão Reginaldo, queria convidar o casal para passar uns 3 dias lá comigo na casa de praia. Ia ser bom, irmão Reginaldo? Ia ser ótimo, né? Mas só que o irmão Reginaldo, ele vai de terno e gravata para a praia. Funciona, irmã Marinês? Não. Porque para ir para a praia tem uma roupa adequada. Sábado é o casamento da Yasmin. Cadê ela? Cadê a Santinha? Ela está lá embaixo trabalhando.
Sábado, Yasmin em casa. Eu vou ter o privilégio, tive o privilégio de, quando ela nasceu, apresentar ela ao Senhor. Tive o privilégio de participar do batismo dela. Não tive tanto privilégio de ver ela namorando o cidadão. E agora vou ter o privilégio de fazer o casamento. Aí ela me convidou, falou assim: pastor, o senhor vai fazer o casamento. Pense eu chegar aqui com roupa de praia. Combina? Alguém bota uma mordaça na boca desse homem que tá louco aí. Não tomou remédio hoje? Não combina. Escuta, Jesus está convidando a gente para sentar à mesa. Só que para a gente sentar à mesa, a gente vai ter que, em primeiro lugar, trocar a nossa roupa. Não adianta você saber que existe algo preparado para você, que você está precisando, mas se você não está disposto a ir lá no vestiário e trocar de roupa e mudar a sua roupa. Só que fica tranquilo, porque tem alguém que te ajuda nesse processo. Essa pessoa chama Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para te ajudar a arrancar, porque sabe aquela roupa suja, rasgada, aquela roupa rota, sabe que já não presta mais, mas a gente fica tão apegado nela e fala: ah, mas eu não queria tirar essa roupa. O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração e dizendo: eu quero mudar a sua vida. Tem gente que está aqui hoje me ouvindo, que desde a oração inicial até agora, o Espírito de Deus está batendo a porta do seu coração. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Você vai cear comigo e eu vou cear com você. Escuta, cear, a gente acabou de vir do Natal e Ano Novo. Quando a gente fala de ceia do Natal, tem famílias que botam aquela mesa enorme com uma porção de coisa. Escuta, cear com o Senhor é uma mesa que tem tudo o que nós precisamos para nos alimentar. Talvez tenha gente que chegou aqui dizendo: pastor, eu estou necessitado disso, eu preciso daquilo outro. Agora escuta, Deus sabe muito mais do que você precisa do que você mesmo sabe. E tudo que você precisa já está na mesa. Ele está te convidando para sentar à mesa. Mas essa mesa tem 4 pilares que eu queria dividir com você. Atos capítulo de número 2. A igreja começa de uma maneira assim, avassaladora. Eles estão reunidos, todo mundo no mesmo lugar, no segundo andar de um prédio. E eles estavam orando, Israel. De repente, um som forte, veemente entra no lugar. Não era vento, era um som como de um vento. E aí, línguas repartidas como de fogo são vistas sobre a cabeça de cada um, e todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Pensa, cada um falando numa língua. Só que quem estava do lado de fora do prédio ouvia as maravilhas de Deus, o amor de Deus, cada um na sua língua materna. Eles saem, a Bíblia diz que eles saem, parecia que estava embriagado de vinho. Você já viu alguém chapado de vinho? Ele não anda, sabe, de uma maneira reta, ele anda cambaleando. Os caras saem cambaleando porque estavam cheios do Espírito Santo. E o Pedro, o líder daquele grupo, levanta a voz e começa a pregar, e a pregação dele é marreta. E quando ele termina de pregar, diz a Bíblia que quem estava ouvindo se sente constrangido. Sabe por quê? Porque a palavra revelada de Deus constrange o coração do homem. A palavra revelada de Deus vai constranger seu coração, a tua vida, para que você saia daqui e tome uma decisão. Eu vou mudar de roupa, eu vou sentar na mesa, eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice, eu vou viver a vida de Deus na minha vida. Tem alguém me ouvindo aqui hoje, em nome de Jesus? Pedro sai, quando ele termina a pregação, os caras, Lívia, falam assim, constrangidos: e agora? O que a gente vai fazer? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. Naquele dia, tem 3.000 pessoas que são acrescentadas à igreja. 3.000 pessoas são batizadas, Fátima. Desses 3.000 batismos,
eles começam a caminhar. Agora escuta, o convite foi feito, tem lugar na mesa. O Espírito Santo estava ali, agindo no meio daquele povo. Eles se convertem, sentam-se à mesa, mas tinha que obedecer 4 pilares. Capítulo 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas 4 pilares para a gente entender o que é sentar na mesa do Senhor. Número 1, sentar à mesa do Senhor é a gente ser igreja que não anda segundo aquilo que eu quero fazer. Eu não ando segundo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não ando segundo aquilo que deu na minha cabeça. Não, eu estou com vontade de fazer isso. Não. Primeiro ponto, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Talvez você me pergunte, pastor, o que era a doutrina dos apóstolos? Doutrina significa ensinamento. Aquilo que os apóstolos ensinavam era aquilo que aquele povo, 3.000 pessoas que foram acrescentadas, eles viviam. Deixa eu lhe perguntar, você tem vivido diante ou de acordo com qual princípio tem norteado a sua vida? Qual é a direção que tem dado destino para você? Tem gente que é norteado pelas notícias que saem na mídia, seja ela aberta ou na mídia fechada, eu não sei. Tem pessoas que a vida dela é direcionada por aquilo que os outros dizem que ela é. Se alguém fala, você é bonito, a pessoa fala, eu sou bonito. Você é feio, eu sou feio. Você é um chato, eu sou um chato. Tem pessoas que andam, sabe, e o que determina os passos dela é aquilo que as outras pessoas dizem. Mas a Bíblia diz que esse povo, eles perseveravam no ensino que estavam recebendo. E eu quero dizer para você, número 1, essa casa, ela tem doutrina. Eu vou repetir, essa casa tem doutrina. Pastor, eu vim de lá da igreja, de outra igreja. E lá tinha o culto de doutrina, que era botar roupa grande. Os homens tinham que usar nesse calor, imagina nesse calor, usar terno, gravata. Eu ia morrer. Eu não suporto. A mulher tinha que usar um coque. E dizia, olha, você tem que usar o coque, porque o teu cabelo, Vilaine, é o seu véu e você não pode cortar. Mas não é isso que é doutrina. Isso são costumes dos homens. E se eu estou numa igreja que tem os costumes, eu tenho que me adequar àqueles costumes. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? A igreja que eu estou tem um costume. Os homens têm que usar calça comprida e chinelo havaiana. Então eu tenho que obedecer o costume. Mas eu não estou falando de costume, eu estou falando de doutrina. E o que é doutrina? Doutrina é o ensino da palavra de Deus. E eu quero dizer, para a gente sentar à mesa do Senhor, a gente precisa obedecer o ensino da palavra de Deus. Eu não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Mas todo mundo faz isso, mas eu não me assemelho a todo mundo. O que rege a minha vida, o que dá norte para a minha vida é a palavra de Deus. Escuta, a Bíblia Sagrada é o nosso manual. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a nossa doutrina. Escuta, você precisa viver segundo aquilo que as Escrituras dizem ao teu respeito. Você está entendendo isso? Para eu sentar à mesa do Senhor, trocar a roupa, número 1, eu preciso obedecer a doutrina dos apóstolos. Número 2, na mesa do Senhor, o segundo pilar é a gente ter comunhão. E a gente confunde comunhão de comelância. Tem um monte de crente comendo e a gente diz, estão na comunhão. Não, estão comendo. Comunhão é ter tudo em comum. E a Bíblia diz em Amós, como andarão 2 juntos se não há entre eles
Acordo. Eu só posso ter comunhão. Eu só posso ter tudo em comum com a Vilane se eu tenho acordo com ela. Eu quero dizer que essa casa é uma casa de aliança. É uma casa de comunhão, onde a gente olha nos olhos um do outro, onde a gente olha nos olhos e diz: eu tenho comunhão com você. Eu posso me assentar nessa mesa hoje e comer do pão e beber do cálice. Sabe por quê? Porque eu sou um com você, eu sou um com você, eu sou um com você. O que a gente mais vê hoje é maquiagem de igreja. É como se eu fosse abrir uma empresa de maquiagem de igreja. Eu acho que eu ia ficar rico. Porque a gente entra nos lugares, sabe? A gente tem aparência. A gente parece ser, mas não é. Escuta, para a gente sentar à mesa do Senhor, eu primeiro preciso olhar para a Bíblia e ver, ela é minha regra de fé e prática, mas em segundo lugar, para eu sentar à mesa do Senhor, eu preciso ter comunhão com o meu irmão. Eu gosto muito do Robson. Robson é parceiro, Flamengo, gente boa, te bate um papo legal, mas eu não gosto dessa irmãzinha aqui. Metida, nariz em pé. Aí eu passo na igreja. Graças a Pai, irmão. É nóis, esse ano a gente ganha tudo de novo. Aí a irmãzinha estende a mão para me dar paz. E eu vou sentar à mesa do Senhor para comer o quê? Para partilhar de quê? Para dividir o quê? Tem um lugar na mesa, mas esse lugar na mesa, eu preciso obedecer a palavra. Esse lugar na mesa, eu preciso ter comunhão. Eu posso ter uma afinidade maior com o Robson, mas isso não quer dizer que eu não vou me relacionar com a irmãzinha cebosa aqui. Excelência. A minha mãe está falando, que coisa feia. Que coisa feia, né, mãe? É muito feio mesmo. Alguém, por favor, retira esse sujeito daqui do templo. Terceiro lugar. Número 1, para a gente sentar à mesa, eu preciso olhar com clareza para a doutrina dos apóstolos. Segundo, eu preciso ter comunhão. Terceiro, no partir do pão. Eu louvo a Deus muito por essa casa. Acho que a gente pode esse ano melhorar muito do que a gente foi o ano passado. Eu acho que a gente pode ser uma igreja muito melhor do que a gente foi no ano que passou. Mas essa casa, eu posso dizer como pastor dela, tem partido o pão aqui. Porque eu vejo, às vezes, tem um irmão que está necessitado de alguma coisa. Escuta, tem irmãos aqui dentro que fazem no anonimato, não falam nada, mas está assistindo o próximo, está repartindo. Olhou para o irmão, está sem calçado, opa, aqui ó, leva para você. Mas ele não fala nada, ele não toca trombeta, sabe por quê? Porque ele observou a doutrina dos apóstolos que diz: o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quando você fizer algo, você não precisa tocar a trombeta, porque senão a gente se assemelha aos fariseus. Os fariseus, eles oravam em praça pública dizendo: ó Senhor, tu sabe que eu te dou o dízimo de tudo. Farisaísmo. Mas quando eu sento à mesa do Senhor, eu observo a doutrina dos apóstolos, eu tenho comunhão, eu tenho tudo em comum. E em terceiro lugar, eu tenho partido pão. Que esse ano essa casa seja uma casa de partido pão. Se a gente fez isso em 2025, esse ano a gente vai fazer com muito, mais intensidade, com muito mais intencionalidade, e a gente vai tocar em muito mais pessoas do que a gente tocou no ano que passou, e toda a honra e toda a glória será dada ao nome do Senhor Jesus.
Talvez você diga assim, pastor, mas tem gente que é aproveitador. Tem gente que se aproveita do partir do pão da igreja para levar vantagem. Eu quero dizer para você, tem mesmo. Mas o fato de ter não me dá o direito de não partir o pão. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, na noite em que foi traído, ele fez, sabe o quê? Esse pão é fake. Ele pegou o pão e... Dá vontade de quebrar isso. Pegou o pão e partiu. É muito ruim isso aqui. Não gosto de nada fake. Escuta. Essa casa tem um lugar na mesa para quem quer obedecer a doutrina. Tem um lugar na mesa para quem quer ter comunhão. Tem um lugar na mesa para quem quer partir o pão. Quarto e último lugar, eu encerro a mensagem. Essa casa tem lugar na mesa para quem quer viver uma vida de oração ao Senhor. E essa vida de oração, escuta, não é uma pseudo-oração. Não são atos religiosos. Essa oração, sabe, é você estar recebendo do que o altar está liberando para a tua vida. E isso te impulsiona, te empurra, sabe para onde? Para dentro do teu quarto, para você trancar a tua porta e orar em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Então eu quero te dizer, tem lugar na mesa, mas na mesa tem comunhão. Na mesa tem partir do pão. Na mesa tem ensino, doutrina dos apóstolos. E na mesa tem oração. Essa mesa é a mesa do Senhor. E se você está habilitado para participar dessa mesa,